Fala pessoal, tudo bem com vocês? E o Dentinho no Timão em 2021, será que pode dar negócio? Como seria essa operação? Quanto custaria? E o jogador seria definitivamente a solução para o ataque do time? Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Olha, foram muitos pedidos na caixa de mensagens aqui do canal para que a gente pudesse falar sobre o Dentinho, uma cria do terrão, jogador identificado com o Corinthians. Até hoje, o maior artilheiro do século, tem 55 gols e que deixou o clube lá em 2011. Fez uma carreira toda na Europa atuando pelo Shakhtar, jogou recentemente contra o Real Madrid, fez gol inclusive, ou seja, está atuando ainda em alto nível, né, e há muito tempo no Shakhtar. Mas o contrato dele termina em junho de 2021. E ele já falou que a prioridade dele, depois desse término de vínculo de 10 anos com o Shakhtar, é jogar no Corinthians. No Brasil, então, nem se fala, né? É um jogador que é torcedor do Corinthians, criado no clube, quer voltar e com esse contrato terminando em junho de 2021, ele está tentando o quê? Uma liberação antecipada. Inclusive tem informações aí da rapaziada do meu timão, que acompanha diariamente o clube, de que ele já está providenciando a mudança. Já providenciou, né, nesse final de ano, aí, onde ele está passando as festas aqui em São Paulo, a mudança com a família inteira aqui para São Paulo, para já projetar o seu futuro. A temporada lá só começa em fevereiro. Então ele, de fevereiro a junho, né, seria um período muito curto para ele cumprir o contrato, já está buscando uma liberação antecipada para poder finalmente voltar ao Corinthians. Mas será que isso pode acontecer? Bom, tem algumas coisas que facilitam esse processo todo. Primeiro, a vontade do jogador. Isso normalmente, gente, numa negociação é preponderante. Por mais que tenha clube, contrato, empresário, comissão, aquela coisa toda, quando o cara quer sair ou quando o cara quer ir para determinado clube, as outras partes acabam cedendo. E o próprio jogador, né? Que vai ter que se adaptar, vai ter que se adequar a uma realidade salarial bem diferente da que ele vive hoje lá. Eu acho que o Dentinho deve estar sabendo disso, deve estar imaginando isso, né? O Corinthians tem um teto salarial, não deve trabalhar com valores acima de 700, 800 mil reais, que até seria um salário assim alto, obviamente, né? Mas pro que ele ganha na Europa, seguramente menor. Mas daria para compor daqui a pouco com luvas. É um modelo de negócio que o Corinthians gosta, né? O jogador vem de graça, entre aspas, né? Porque você não precisa pagar nenhum valor para contratá-lo, nenhuma multa rescisória para tirar o jogador de determinado clube. Compõe no salário umas luvas, uma bonificação para o jogador, já que não vai ter o custo com a contratação. E aí o salário até fica um pouco mais alto, mas aí, né, no salário mesmo fica lá 700, 800. Mas daqui a pouco você dilui umas luvas por mês com mais um valor, o salário chega perto de 1 milhão. Isso no futebol é muito comum acontecer. E também, conversando com o meu parceiro lá da Rádio Bandeirantes, o João Paulo Capelanes, que fez alguns contatos, a saída do Mauro Bocelli, que era um dos maiores salários do elenco, mesmo sem ser utilizado, vejam só que loucura, né? Nesses 2 últimos anos, facilitaria também esse tipo de coisa. A gente sabe que o Corinthians vai buscar um nome grande e forte para o ataque em 2021. E o Dentinho, ele se enquadra em tudo isso. É um cara identificado, que a torcida gosta, que tem ótimo relacionamento com a diretoria, e esse é o outro detalhe. A relação do Dentinho com o André Sanches é quase de pai e filho. É uma gratidão muito grande que o Dentinho tem pelo mandatário corintiano que está terminando a sua gestão agora, mas a gente sabe que ele vai permanecer no clube de alguma forma. Inclusive, o novo presidente, o Duílio Monteiro Alves, era o cara, diretor de futebol dessa última gestão do Andrés. Mesmo que ele diga que não quer mais saber de futebol, que vai estar fora do clube, a gente sabe a importância que ele tem, ainda mais por ter lá um representante, digamos, político, né, comandando o clube nos próximos anos. Ele vai ser consultado para negócios desse tipo. E tem uma relação com alguns jogadores que passaram pelo clube, que são crias, né, e que podem voltar em algum momento. É o caso do Dentinho. De novo, que vai ter que se adequar a uma realidade salarial, mas que quer jogar no Corinthians e que deu a prioridade, apesar de ter outras propostas, claro, deu a prioridade para jogar no Corinthians. Ele tem 31 anos, faz 32 em janeiro, e eu, assim, entendo e imagino que ainda possa render em alto nível aqui no futebol brasileiro. O Dentinho está jogando no Shakhtar como centroavante. Ele se destacou no Corinthians como um atacante de lado, né? Um moleque surgindo, fez parceria com o Ronaldo Fenômeno e deu muito certo. Mas ele pode jogar em qualquer uma das funções do ataque, né? Tanto aberto pelos lados quanto como 9.
Hoje o Jô está deixando a desejar no aspecto físico, apesar do histórico do Jô, da qualidade que ele tem, um cara sempre artilheiro e tudo mais. E a gente vem falando aqui que o Jô não pode ser a solução para o ataque. O Jô já tem 33 anos, o Dentinho tem 32, mas são características até físicas, né, diferentes. Né? O Dentinho tem mais mobilidade, o Jô é aquele centroavantão mesmo, mais parado, que não é um cara, nunca foi um cara, até foi no início da carreira, né, no Manchester City, jogava às vezes aberto pelo lado, com a seleção brasileira, e no próprio Corinthians, né, mas depois ele virou um centroavante de área, mais corpulento. O Dentinho tem um pouco mais de mobilidade, mas tem jogado no Shakhtar como 9. Seria interessante você ter uma alternativa, porque nem sempre o Jô vai estar num nível físico adequado, o Jô pode ser uma alternativa de elenco, enfim, não pode ser solução, você precisa ter um grande nome ali para o ataque. E a grande pergunta que os torcedores se fazem é se o Dentinho é realmente esse cara. Olha, o cara que fez gol contra o Real Madrid tem pouquíssimo tempo aí, eu acho que sempre pode ser cogitado. Não só por isso, né? O Shakhtar é um time que disputa a Liga dos Campeões o tempo inteiro, o nível de competitividade que esses caras que atuam no Shakhtar encaram, é muito diferente da nossa realidade aqui. Então, até por ser um cara que vai vestir a camisa do Corinthians de um jeito que o torcedor gosta, né? Vai ser um torcedor lá dentro, querendo dar o máximo, pelo nível físico, que eu imagino que seja interessante, e pelo que ele vinha fazendo, embora não tivesse feito muitos gols, tá? Eu sei que ele não fez muitos gols nos últimos tempos e tal, mas, gente, aqui o nível é completamente diferente. Então eu acho que ele tem muitas condições para render. Agora, se você me pergunta assim, tá, mas só o Dentinho resolve? Eu acho que não. Porque aí a gente está falando o seguinte, a gente está falando de um jogador do Jô, por exemplo, tem 33 para 34 e um jogador de 32 anos. Que você não sabe a resposta que vai te dar. Pode ser que ele chegue aqui e arrebente, pode ser que não dê certo. O futebol é muito incerto nesse aspecto. Eu acho que ele daria certo. Eu acho que ele viria, jogaria tranquilamente, poderia jogar de 9, aberto. Enfim, acho que daria muito certo mesmo uma vinda do Dentinho. Mas se você puder pegar esse valor que você vai contratar no Dentinho e daqui a pouco olhar para o mercado, também acho válido. Também acho válido você pegar um valor que vai investir, como a gente estava especulando aí, num salário que vai se aproximar de R$1 milhão, ou até com luvas, podendo passar desse valor, mesmo que seja uma substituição, né, ao que se pagava para o Mauro Boselli e para outros jogadores que vão sair. Né? A gente está colhendo informações aí de uma reformulação do elenco. Alguns jogadores que não estão correspondendo, 2021 não estarão por aqui. E aí faz parte, né? Você tenta emprestar, com o clube pagando pelo menos a metade do salário, e aí você tenta recompor esse orçamento, porque a folha salarial do Corinthians é muito alta. É muito alta para o nível técnico que o time tem. Embora esteja melhorando, embora o Mancini esteja recuperando alguns jogadores, custa muito dinheiro. Então, você precisa ser mais assertivo na contratação. Contratar jogador que vai te responder, que vai dar resultado. E o Dentinho, eu acho que seria um cara realmente com um percentual de risco muito baixo. É um jogador que você sabe que no Corinthians vai jogar. No Corinthians vai jogar. Por tudo isso que eu já falei, identificado, joga em alto nível na Europa, pode chegar aqui e corresponder. Eu acho que o risco é muito baixo quando você contrata o Dentinho, mas também acho que ele não pode ser a única contratação. O Corinthians precisa olhar para outros nomes do meio para frente para poder encorpar o seu elenco se quiser pensar em disputar títulos em 2021. E quer. O Duílio Monteiro Alves, que está chegando agora, ele vai querer, digamos, mudar o patamar do clube que passou um 2020 muito turbulento. Ele vai querer dar uma contratação mais de impacto para elevar o patamar do time. Se não é o Alex Teixeira, que realmente custa muito dinheiro, eu já disse para não sonharem com ele, embora tenha torcedor ainda na expectativa, eu acho muito difícil pelo alto salário que ele ganha na China, o Dentinho é uma situação muito mais real. Ele quer jogar no Corinthians, ele está se mudando para São Paulo, ele está tentando a liberação do Shakhtar, ele tem uma ótima relação com o Andrés, com o Duílio, e tem 32 anos ainda, que, convenhamos, né? Hoje o melhor jogador do mundo, que é o Robert Lewandowski, o polonês do Bayern de Munique, tem 32 anos. O cara não é velho com 32 anos, né? Se cuida bem fisicamente, pode chegar aqui e render. Eu quero saber de você. Você quer afinal o Dentinho no Corinthians em 2021 ou acha que tem que olhar o mercado? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!